Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver exercícios sobre carga elétrica e os processos de eletrização. Bora para as questões? Vamos lá. Começando por uma bem simples, a primeira diz o seguinte: determine o número de elétrons que deve ser fornecido a um condutor metálico, inicialmente neutro, para que fique eletrizado com carga elétrica igual a menos 21 coulombs, tá? Então vamos lá. A informação que a gente tem é que a carga que vai ser adquirida pelo condutor é de menos 21 coulombs, né? Não foi dado na questão, mas a gente deve saber, né, que a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E ele quer saber o número de elétrons que deve ser fornecido a esse corpo, né, a esse condutor, para que ele atinja essa carga aqui, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que a carga de um corpo pode ser calculada como produto do número de cargas em excesso vezes a carga elétrica elementar, né? Quando esse corpo, esse condutor, possui elétrons em excesso, né, a gente coloca o sinal de menos para indicar que a carga vai ser negativa, tá bom? Então a carga que ele vai adquirir é menos 21 coulombs, menos N, e a carga elétrica elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Como a gente quer saber o N, né, vai ficar igual a menos 21, e o 1,6 vezes 10 a menos 19 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Tem o sinal de menos, vem para cá, a gente pode cancelar o menos de cima com o menos de baixo. Então a gente tem 21 dividido por 1,6. Se você fizer essa conta aí, você vai encontrar 13,125. E o 10 a menos 19 que está embaixo sobe, né? E a gente inverte o sinal do expoente. Então vai ter essa quantidade aí de elétrons para esse condutor adquirir a carga de menos 21 coulombs, ok? Vamos para a próxima, questão 2. Duas pequenas esferas metálicas, A e B, localizadas no vácuo, estão carregadas com carga menos 2Q e mais 2Q. Então, vamos botar aqui, ó, carga da esfera A menos 2Q, carga da esfera B mais 2Q positivo. Aí ele continua aqui, ó, as esferas são postas em contato através de pinças isolantes ideais e após atingir o equilíbrio eletrostático, são separadas. Após a separação, quais são os valores de QA e QB, né? Então, você vai pegar a esfera A, vai colocar em contato com a esfera B, depois que houver a redistribuição das cargas, você separa e essas esferas vão adquirir novas cargas, né? Então, a gente tem um processo de eletrização por contato. Quando a gente quer calcular a carga final, é só a gente fazer a somatória de toda a carga envolvida na situação e dividir pelo número de corpos envolvidos, né? Então, nesse caso aqui, vai ser a carga de A mais a carga da esfera B, dividido por 2, porque são duas esferas, né? Terminando aqui, vai ficar menos 2Q mais 2Q, carga de A e carga de B, dividido por 2, né? Já dá para ver aqui, ó, menos 2Q mais 2Q dá 0, né? Então, os dois corpos, após o contato, vão ficar neutros, né? Então a gente diz que a carga do corpo A, esfera A final, né? Essa linha, carga final, é 0. E a carga final da esfera B também é 0. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 3. Três esferas metálicas apoiadas em suportes isolantes são colocadas próximas, como no desenho abaixo, porém sem se tocarem. Um bastão carregado positivamente é aproximado da primeira esfera. Aí ele quer saber qual diagrama representa a distribuição de carga nessas esferas. Então, vê só. Se essas esferas aqui estão neutras, né, quer dizer que elas têm a mesma quantidade de prótons e elétrons, né? Então, vê só. Se eu aproximo um bastão próximo dessa esfera, o que é que esse bastão positivo vai fazer? As cargas positivas desse bastão vão atrair as cargas negativas dessa esfera e, consequentemente, vão repelir as positivas dessa esfera, tá? As positivas vieram para o lado direito da primeira, as cargas positivas da primeira esfera vieram para o lado direito. O que é que elas vão fazer? Vão atrair os elétrons da segunda esfera e, consequentemente, repelir os prótons da segunda esfera. Então, os prótons da segunda esfera vieram para o lado direito. O que é que esses prótons vão fazer? Vão atrair os elétrons da terceira esfera e, consequentemente, vão repelir os prótons dessa esfera, tá? Então, a gente tem essa configuração, menos mais, menos mais, menos mais, tá? Que está na letra A.
Beleza? Então, apenas aí uma questão de atração, né? Atração ou repulsão das cargas elétricas. Quarta questão. Durante uma aula de física, uma aluna de longos cabelos loiros começa a penteá-los usando um pente de plástico. Após passar o pente pelos cabelos, nota que ele atrai pequenos pedaços de papel que se encontram sobre sua carteira. Admirada, ela pergunta ao professor qual a explicação para o fato. O professor pede que os demais alunos se manifestem. 5 deles deram respostas diferentes. Qual acertou? Então, vê só. Quando a garota esfrega, né, passa o pente pelos cabelos, ela está gerando contato entre os pentes e o cabelo no momento que ela está atritando o pente nos cabelos, né? Então, quando a gente tem um atrito entre dois corpos, a gente tem a transferência de elétrons. Então, está acontecendo aí uma transferência de elétrons, de modo que esse pente está ficando eletrizado, né? Uma eletrização por atrito, o atrito entre o pente e o cabelo. Então, esse pente ele fica eletrizado e quando ele é aproximado dos pequenos pedaços de papel, ele consegue atrair esses pequenos pedaços de papel, tá? Então é isso aqui que está acontecendo nessa situação. Bora ver qual aluno falou algo mais parecido com isso. O aluno A disse que o pente é um bom condutor elétrico. Não, nada a ver. O pente é de plástico, né? Não é bom condutor elétrico. Aluno B, o papel é um bom condutor elétrico. Também não, né? Não é um problema de ser bom condutor ou mau condutor. Aluno C. Os pedaços de papel já estavam eletrizados. Não, né? Não foi dito nada a respeito dos papéis. Os papéis estavam lá, não passou por nenhum processo. Aluna D. O pente ficou eletrizado por atrito no cabelo. Então, correto aqui o que diz a aluna D. Só para finalizar, o aluno E diz que entre o pente e os pedaços de papel ocorre uma atração gravitacional. A atração gravitacional ela ocorre entre os corpos que têm massa, né? Mas para a gente perceber essa atração gravitacional é necessário que os corpos tenham uma massa muito grande, né? Já que a constante gravitacional que regula essa força é muito pequena. Então, as massas envolvidas numa atração gravitacional devem ser bastante grandes para que a gente consiga perceber isso daí, tá? Então, não é atração gravitacional que está acontecendo. É simplesmente o processo de eletrização por atrito, ok? Questão 5 diz o seguinte. Uma nuvem eletricamente carregada induz cargas na região imediatamente abaixo dela. E essa região, por sua vez, também se eletriza, né? Então tem uma nuvem aqui ó, que está bastante carregada, tem cargas positivas e negativas. E essa nuvem vai eletrizar a região que está abaixo dela, né? Na imagem aqui a gente vê uma igreja, né? Ou uma casa, não sei. Enfim. Aí ele segue. A figura que melhor representa a distribuição de cargas no interior da nuvem e na região imediatamente abaixo dela é qual? Então, vê só. Na letra A, a gente vê que na nuvem está bem pequenininho, né? Mas está aqui, ó. As cargas positivas estão na parte de cima e as cargas negativas estão na parte de baixo. E na região abaixo da nuvem está as negativas. Então, é como se o negativo da nuvem estivesse atraindo o negativo da região aqui de baixo. E a gente sabe que negativo não atrai negativo, se repele, né? Então, isso que está acontecendo aqui na letra A não acontece, né? Negativo não atrai negativo. Ou a letra B. Na nuvem, as cargas negativas estão na parte de cima e as cargas positivas estão na parte de baixo. E na região abaixo da nuvem, né, as positivas estão em cima. É como se os positivos da nuvem estivessem atraindo os positivos da região aqui de baixo. Mas a gente sabe que carga positiva não atrai carga positiva, né? Os opostos se atraem. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então isso aqui não pode estar acontecendo. Na letra C, a gente tem cargas positivas em cima da nuvem, cargas negativas na parte de baixo da nuvem, e na região aqui embaixo a gente tem os prótons, né, as cargas positivas mais acima. Então, agora sim faz sentido, né? Os negativos da nuvem atraindo os positivos. Cargas de sinais opostos se atraem. Então, a distribuição correta aqui seria a letra C. Na letra D, mais uma vez, a gente tem os positivos da nuvem atraindo os positivos da região aqui de baixo. Então, também não é a letra D, só pode ser de fato a letra C, mais uma vez pelo princípio da atração e repulsão das cargas elétricas. Okay? Questão 6. Objetos eletricamente neutros podem ser eletrizados por vários processos. Considere. Primeiro, na eletrização por contato, os objetos que se tocam assumem no final do processo cargas elétricas de mesmo sinal. Então, na eletrização por contato,
os corpos vão ter cargas de mesmo sinal. Exatamente. Se você pega um corpo carregado positivamente, em prótons em excesso, e coloca em contato com um corpo neutro, essas cargas positivas que estão em excesso vão redistribuir pela superfície dos dois corpos, e quando a gente separar esses dois corpos, os dois vão ter cargas positivas em excesso. Então os corpos saem com cargas de mesmo sinal. Sim. Então o primeiro é correto. 2. Na eletrização por indução, os elétrons do objeto induzido procuram se afastar o máximo possível dos elétrons do corpo indutor. Então, os elétrons procuram se afastar dos outros elétrons. Correto, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, se afastam. O que são atraídos são cargas de sinais opostos. Então, esse daqui também está correto. E 3. Na eletrização por atrito, há transferência de elétrons de um objeto para outro. E por conta disso, os objetos adquirem cargas de sinais opostos. Correto, né? Na eletrização por atrito, você tem inicialmente, deixa eu pegar um desenho maior, você tem inicialmente corpos que estão eletricamente neutros, ou seja, corpos que têm a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então aqui, ó, tenho 2 prótons e 2 elétrons. Vou pegar aqui outro exemplo. Esse corpinho aqui tem 3 prótons e 3 elétrons. Vou atritar. Os dois estão neutros, né? Mesma quantidade de prótons e elétrons, mesma quantidade de prótons e elétrons. 3 e 3, 2 e 2. Vou atritar um no outro. Quando eu atrito, ocorre uma transferência de elétrons. Então, digamos que esse corpo daqui, o comprido, perdeu 2 elétrons. Para onde foram esses 2 elétrons? Devem ter vindo, só podem ter vindo para esse corpo, né? Então, o corpo que perdeu elétrons ficou positivo, e o corpo que ganhou elétrons, ó, ele tem 2 elétrons sobrando, 3 pares e esses 2 sobrando. Então, após o atrito, os corpos de fato ficam com cargas de sinais opostos. Tá? Então, a resposta correta aqui são todos. 1, 2 e 3. Tá bom? Questão 7. Com relação à eletrização por indução, afirma-se que, primeiro, um corpo neutro pode ser atraído por um corpo eletrizado. Correto. Ó. Vou pegar um corpo eletrizado aqui, tem elétrons em excesso, e aproxima de um corpo neutro é o que tem a mesma quantidade de prótons e quantidade de elétrons. O que é que esses elétrons aqui vão fazer? Vão atrair os prótons desse corpo, fazendo com que ele seja atraído por esse corpo eletrizado. Então, um corpo neutro pode ser atraído sim por um corpo eletrizado. 2. Só corpos eletrizados podem sofrer atração elétrica. Errado, né? A gente acabou de discutir aqui na primeira afirmação sobre isso e percebeu que corpos eletrizados conseguem atrair corpos neutros, sim. Tá? E 3. Um corpo neutro só é atraído por um corpo eletrizado se esse estiver ligado à Terra. Não. Né? Não precisa estar ligado à Terra, não precisa passar pelo aterramento para que o corpo neutro seja atraído. Né? Nesse exemplo aqui não tem aterramento nenhum e o corpo neutro pode ser atraído sim por um corpo eletrizado, tá? Então, nessa questão 7, apenas o primeiro é verdade, então, letra A seria a resposta correta. Vamos lá? Questão 8. Um corpo possui 5 vezes 10 é 19 prótons e 4 vezes 10 é 19 elétrons. Como está esse corpo carregado? Aí ele faz aqui, né? Se está carregado negativamente, positivamente. Vamos ver. Então, um corpo tem 5 vezes 10 é 19 prótons e 4 vezes 10 é 19 elétrons. Então, para a gente calcular a carga desse corpo, a gente precisa calcular o número de cargas em excesso, ou seja, as cargas que estão sobrando, aquelas que não têm pares opostos a ela. Né? Então, como é que eu faço para calcular a quantidade de cargas que estão em excesso aí? É só subtrair o número de prótons menos o número de elétrons. Né? Um exemplo aqui. Tenho esse corpo, tem 4 prótons e 2 elétrons. Como é que eu sei quantas cargas estão em excesso aqui? É só subtrair. Número de prótons, 4, menos número de elétrons, 2. Então, tem 2 prótons sobrando, né? Esses 2 pares anulam suas cargas, sobrando 2 prótons em excesso. Então, para a gente determinar o número de partículas em excesso aqui, né? A gente subtrai. Então, eu faço 5 vezes 10 é 19, menos 4 vezes 10 é 19. Subtração de potência que tem mesma base e mesmo expoente, né? Então, a gente vai repetir tanto a base quanto o expoente, porque eles são iguais. E só pode fazer quando eles são iguais, né? Então, 5 menos 4, 1, e a gente repete a base e o expoente. Então, tem 1
botar um P de prótons aqui, ó, tem 1 vezes 10 é 19 prótons sobrando. Então, para a gente calcular essa carga, a gente vai utilizar a fórmula da quantização da carga elétrica, né? Que o Q é igual a N vezes E. Como são prótons em excesso, a gente não coloca o sinal de menos, né? Porque a carga vai ser positiva por ser prótons em excesso. Então, o Q vai ser igual a 1 vezes 10 é 19 e a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Não foi fornecido na questão, mas normalmente vem, tá? Não, a gente vai utilizar tanto que vai acabar decorando esse valor. Aí, ó, 10 a 19 cancela com 10 a menos 19, sobrou apenas 1 vezes 1,6, que dá 1,6 Coulomb, tá? Então a carga desse corpo é 1,6 Coulomb. E positiva, porque tem prótons em excesso, né? Então qual seria a alternativa aqui, ó? Carregado positivamente com a carga igual a 1,6 Coulomb. A resposta correta seria letra C. Ok? Vamos para mais uma, questão 9. Diz o seguinte, ó, duas pequenas esferas idênticas estão eletrizadas com cargas de 6 microcoulombs e menos 10 microcoulombs. Colocando-se as esferas em contato, qual é o número de elétrons que passa de uma esfera para outra? Então, para a gente determinar o número de elétrons que passa de uma esfera para outra, a gente tem que primeiro calcular a carga final desses corpos para poder ver a variação da carga e aí sim conseguir determinar esse número de elétrons, tá? Então, tenho dois corpos. Corpo A, que tem uma carga de 6 microcoulomb, e o corpo B, que tem uma carga de menos 10 microcoulomb. Lembrando que esse micro é 10 a menos 6, né? Então, 6 microcoulombs é 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. E menos 10 microcoulombs são menos 10 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá? Se esses corpos vão entrar em contato, para calcular a carga final, a gente faz daquele jeito que a gente fez nas outras questões, né? Carga final é a carga total dividido pelo número de corpos. Então, carga total é só a gente somar essas cargas, então vai ser 6 vezes 10 a menos 6, mais menos 10 vezes 10 a menos 6, tá? Sobre 2, porque são dois corpos, é o número de corpos esse N aqui de baixo, tá? Então a carga final vai dar, fazendo o jogo do sinal, né? Fica 6 vezes 10 a menos 6, mais com menos, menos 10 vezes 10 a menos 6, tudo isso sobre 2. Mais uma vez a gente tem uma subtração que envolve potência. A gente só pode realizar essa operação se a potência tem mesma base e mesmo expoente. O que é que a gente faz? Faz a operação que está na frente da potência e repete tanto a base quanto o expoente. 6 menos 10, menos 4. Repete a base, que é 10, e repete o expoente, que é menos 6, sobre 2. Né? Então, a carga final vai ser 4 dividido por 2 dá 2, tem o sinal de menos. Menos 2 vezes 10 a menos 6 coulombs é a carga final desses corpos após o contato. Ou, se você preferir, menos 2 microcoulombs. Ok. Esses corpos, tanto o corpo A quanto o corpo B, ao final do contato vão ter essas cargas. Para a gente poder determinar a quantidade de elétrons transferidos, a gente determina a variação da carga. Sabe quanto de carga um corpo ganhou ou o outro perdeu, tá? E aí tanto faz. Ou você faz a variação do corpo A, ou você faz a variação do corpo B. Em módulo, vai ser a mesma variação, né? Porque a carga que um ganhou, o outro perdeu. Por exemplo, aqui, ó, dá para fazer de cabeça, né? Ó. O corpo A tinha uma carga de 6 microcoulombs, agora tem uma carga de menos 2 microcoulombs. Então, houve uma variação aí de menos 8 microcoulombs. O corpo A perdeu menos 8, ou perdeu 8 microcoulombs de carga. Enquanto o corpo B, ó, que era menos 10 e agora é menos 2, ele recebeu esses 8 microcoulombs, tá bom? Então, pode fazer assim, ó, calcular a variação, ΔQ é a carga final menos a carga inicial. E aí, tanto faz, tá? Você faz ou do corpo A ou do corpo B, não tem problema, tá? Então, vamos fazer do corpo B. Carga final, menos 2 microcoulomb, que é 10 a menos 6, menos 10 vezes 10 a menos 6, que é a carga inicial do corpo B. Então, fica menos 2 vezes 10 a menos 6, menos com menos mais, 10 vezes 10 a menos 6. Então, a variação aqui, né, ó, operação com potência de mesma base e mesmo expoente, né, uma soma. A gente faz a operação, menos 2 mais 10, 8. 10 a menos 6, que é a potência, a gente repete. Então, pode deixar assim, 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou se você preferir,
houve uma variação de 8 microcoulombs. Ok? Pronto. Então a gente sabe de quanto foi a variação. Beleza. Houve uma variação de 8 microcoulombs. Aí a pergunta é, quantos elétrons foram transferidos de um corpo para outro para que 8 microcoulombs de carga fosse transferida de um corpo para outro? Então é só a gente calcular a quantidade de elétrons que é responsável por uma carga de 8 microcoulombs, tá? Vamos pegar espaço aqui, ó. Lembrando que a carga, ou a variação da carga, é igual a N vezes E, né? Essa variação foi de 8 microcoulombs, 8 vezes 10 a menos 6. N é o número de elétrons que foram transferidos, né? É o que a gente quer saber. E E é a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom? Então, como a gente quer saber o N, o 1,6 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Então, o N é igual a 8 vezes 10 a menos 6 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Dividindo 8 por 1,6 dá 5. Divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes, né? Os expoentes seriam menos 6 menos 19. Cuidado com o jogo de sinal. Então, daria menos 6, menos com menos mais. Menos 6 mais 19 dá 13 positivo, né? Então, o expoente aqui é 13. Então, teriam que ser transferidos 5 vezes 10 a 13 elétrons para que ocorra uma variação de 8 microcoulombs, tá? Então, a resposta correta está aqui na letra A, ok? Essa foi a questão 9. Vamos para a questão 10. Falta só mais duas, a 10 e a 11, tá? Vamos lá. Um aluno tem 4 esferas idênticas, pequenas e condutoras A, B, C e D, carregadas com cargas respectivamente iguais a menos 2Q, 4Q, 3Q e 6Q. Vamos colocar logo aqui, ó. Carga A, menos 2Q, carga B de bola, 4Q, carga C, 3Q e carga D, 6Q. Beleza, bora ver o que ele vai fazer com isso. A esfera A é colocada em contato com a esfera B e a seguir com as esferas C e D. Ao final do processo, a esfera A está carregada com que carga? Então, ó, ele vai fazer a esfera A passar por 3 processos de contato. Ele vai colocar a esfera A em contato com B, depois disso ele coloca A em contato com C, e depois ele coloca A em contato com D, separadamente, né? Já que em nenhum momento aqui ele falou que os contatos eram simultâneos, tá? Então, a gente vai fazer contato por contato separadamente. Primeiro, vou fazer o contato da esfera A com a esfera B. E vou calcular a carga final após esse contato. Como é que eu calculo a carga final? É a carga total dividido pelo número de corpos. Nesse caso, quem é a carga total? É a carga de A, mais a carga de B, dividido por 2. Continuando aqui embaixo, carga de A, menos 2Q, carga de B, 4Q, dividido por 2, porque são 2 corpos. Menos 2Q mais 4Q, vai dar 2Q positivo, sobre 2. Então, após o contato da esfera A com a esfera B, eles vão ter uma carga de Q, né? 2 dividido por 2 dá Q. Então, após o contato de A com B, a esfera A tem uma carga Q e a esfera B também tem uma carga Q. A gente pode escrever assim, né? Ó, a carga nova, ou carga linha de A, agora é Q, e a carga nova de B, que é a carga linha, é Q também. Tá bom? Agora ele vai colocar a esfera A em contato com a esfera C, né? Então, mais uma vez, qual vai ser a carga final após esse contato? É a carga total dividido pelo número de corpos N. Então, quem vai ser essa carga total? É a nova carga de A, né? Porque A já tem uma nova carga, ele começou com menos 2. Mas agora ele não é menos 2. Ele já trocou carga com B e a nova carga dele é Q. Então, tem que usar o valor da nova carga, tá? Mais a carga de C dividido por 2, porque são 2 corpos, né? Então, carga de A, a nova carga de A agora é Q. A carga de C, 3Q, sobre 2. Então, a carga final após esse contato vai ser Q mais 3Q, 4Q, sobre 2. 4 dividido por 2, então vai ser 2Q. Então, ó, o corpo A, a esfera A, vou botar aqui ó, 2 linhas, porque foi após 2 contatos, tem uma carga de 2Q. E o corpo C, que não interessa muito pra gente, né? Que é a pergunta sobre A, também agora tem uma carga 2Q. Beleza, feito isso, ele pega agora a esfera A e coloca em contato com a esfera D, né? Então, vamos calcular agora o contato da esfera A
com a esfera D. Então, fazendo contato de A com D. Então, carga final é a carga total dividido pelo número de corpos. Carga total é a carga que A tem nesse momento, né? Que é a carga após dois contatos, por isso eu boto duas linhas aqui, mais a carga do corpo D, dividido pelo número de corpos, que é 2. A carga de A, após todos esses contatos, ó, é 2Q. A carga do corpo D é 6Q sobre 2, né? Então, a carga final vai ser 6Q mais 2Q, vai dar 8Q sobre 2, né? 8 dividido por 2 vai dar 4Q. Então, o corpo A, ó, após 3 contatos, Q, 3 linhas, tem uma carga 4Q. Essa seria a resposta correta, tá? Então, aqui é só tomar cuidado para não fazer o contato todo de uma vez, simultâneo, né? A carga total é a soma da carga de A, mais carga de B, mais carga de C, mais carga de D, e divide por 4, porque são 4 corpos. Cuidado. Você faria isso se o contato fosse simultâneo, né? Aqui não. Ele pegou o primeiro esfera A, colocou em contato com a esfera B. Aí a esfera A saiu com essa carga. Pronto. Aí agora ele pegou essa esfera A, colocou em contato com a esfera C. Após o contato, elas saíram com essa carga. Depois desse contato, ele pegou a esfera A e colocou com a esfera D, resultando nessa carga final. Ok? E finalmente, chegamos na nossa última questão. Temos o seguinte, ó. Duas pequenas esferas idênticas, A e B, têm cargas, respectivamente, menos 14 microcoulombs e 50 microcoulombs, né? Então, carga A, 14 microcoulombs, carga B, 50 microcoulombs. As duas estão colocadas em contato e, após atingir o equilíbrio eletrostático, são separadas. Determine, letra A, a carga final das esferas após o contato. Então, tranquilo, a gente já fez várias vezes agora, né? Então, carga final após o contato é a carga total dividida pelo número de corpos. Carga total é a carga do primeiro corpo, mais a carga do segundo corpo, dividido pelos números de corpos, que nesse caso é 2, né? Carga de A, menos 14 microcoulombs, que é 14 vezes 10 a menos 6. Carga de B, 50 microcoulombs, que é 50 vezes 10 a menos 6, dividido por 2. Então, ó, soma de potências de mesma base e mesmo expoente, a gente faz a operação e repete tanto a base quanto o expoente, né? Então, menos 14 mais 50 vai dar 36. A gente repete a base e o expoente e tem dividido por 2, né? 36 dividido por 2. Então, a carga final desses corpos vai ser de 18 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou se você preferir, você pode dizer que isso é 18 microcoulombs. Ok? Beleza, respondemos a letra A. O que é que ele pede na letra B? A quantidade de elétrons transferidos durante o contato entre as esferas. Então, mais uma vez, para determinar o número de elétrons que foi transferido, a gente tem que determinar a variação de carga, para saber qual a quantidade de elétrons que é responsável por transferir aquela quantidade de carga. Mais uma vez, ó, 18 microcoulombs não é a carga transferida, é a carga dos dois corpos após o contato. O corpo A tinha uma carga de menos 14, agora tem uma carga de 18. O corpo B tinha uma carga de 50, agora tem uma carga de 18, tá? Então, houve uma transferência de carga entre eles e uma quantidade de elétrons foi transferida, né? E foi a quantidade de elétrons que foi responsável por levar essa carga, tá? Então, vamos ver primeiro essa variação. Então, tanto faz pegar do corpo A ou do corpo B. Vamos pegar do corpo A. Variação de carga do corpo A é quem? É a carga final do corpo A menos a carga inicial do corpo A. Qual é a carga final do corpo A? 18 microcoulombs, né? 18 vezes 10 a menos 6, menos carga inicial, que é menos 14 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, joguinho de sinal aí, né? Então, é 18 vezes 10 a menos 6, menos com menos, mais 14 vezes 10 a menos 6. Então, 18 mais 14 vai dar 32. Repete a base e o expoente, né? Então, houve uma variação de carga aí, né? De 32 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou se você preferir, 32 microcoulombs. Bom, então, o corpo A recebeu 32 microcoulombs de carga. Ele tinha uma carga de menos 14, agora tem 18. Por quê? Porque ele recebeu 32 coulombs de carga, tá? E o corpo B tinha 50, perdeu 32, agora tem 18, tá? Então, observe que eles têm a mesma carga, porque o que um ganha é o que o outro perde. Beleza? Então, foram transferidas uma carga total de 32 microcoulombs
E a pergunta é quantos elétrons são responsáveis por levar essa quantidade de carga. Então a gente faz aquilo, ó, ΔQ é igual a N vezes E. Quem é o ΔQ? É a variação 32 vezes 10 a menos 6. N é o que a gente está buscando. E o E é a carga elétrica elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. Então o N vai ser igual a 32 vezes 10 a menos 6. 1,6 vezes 10 a menos 19 passa dividindo. 32 dividido por 1,6, né? Se fosse 32 por 16, daria 2, mas como tem a vírgula, acrescenta um zero, então dá 20. Divisão de potência da mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Cuidado com o jogo de sinal, vai ficar menos 6 menos 19, né? Então vai ser menos 6 mais 19, que vai dar expoente 13, ok? Então foi essa quantidade aqui de elétrons que foram transferidos de um corpo para o outro para que eles sofressem essa variação de carga aí de 32 microcúmulos, né? E por fim, na letra C, ele pergunta qual esfera ganhou elétrons, tá? Então é o seguinte, lembrando, elétrons é aquilo que tem carga negativa. Então, se um corpo ganha elétrons, sua carga diminui, né? Então, se eu tenho uma carga que tem 3 prótons, aí eu ganho um elétron mata um próton, e minha carga fica sendo 2 prótons, tá? Ou eu tenho um corpo que tem 2 prótons e 2 elétrons. Se esse corpo perder um elétron, ele fica com 2 prótons e um elétron. Então, ó, sobra um próton. Então, quando a gente perde elétrons, a gente fica positivo. Quando a gente ganha elétrons, a gente fica negativo. Então, quem ganha elétrons é quem perde carga, né? Quem ganhou elétrons é porque ganhou muita coisa negativa. Então, você perde carga, tá? Então, quem foi que perdeu carga? A ou B? Ó, A era menos 14 e passou a ser 18. Então, A ganhou, né? Passou de negativo a positivo. E o B era 50, agora é 18. Observe que B perdeu carga. Então, quer dizer que o B recebeu os elétrons. B ganhou os elétrons. O corpo A cedeu elétrons, aumentou sua carga. Ele se livrou dos elétrons, ficou com carga positiva. Era negativo, né? Ficou positivo. Ele perdeu os elétrons, sua carga aumentou. O corpo B tinha uma carga 50, recebeu elétrons negativos, diminuíram sua carga. Era 50, passou a ser 18, tá? Então, por isso, cuidado com essa lógica, né? Um pouco confusa, mas tem que praticar um pouquinho para deixar isso salvo aí na nossa mente, ok? Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.